Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Duende Lia e com todos os poderes mágicos que a fada da redação me concedeu, eu tô aqui para pegar na sua mão e escrever uma redação juntinho de você. Eu tô muito feliz que você tá aqui, porque isso significa que seu nível de comprometimento com essa semana tá bem alto e eu tenho certeza que o 900 mais vai vir depois disso. Aqui a gente vai fazer duas coisas muito legais. A primeira é pegar tudo que a gente está aprendendo nessa semana e aplicar na redação. E a segunda é porque você vai ver muitos modelos do próprio método da Lume Ponto. Para quem não sabe, o método da Lume Ponto é a plataforma mais completa da Luma, onde tem todas as videoaulas, correções de redações ilimitadas, acesso aos doentes para tirar dúvidas, acesso a uma comunidade exclusiva, materiais de apoio, enfim, é a magia real acontecendo. Eu vou te mostrar como ir do 0 ao 900 mais sobre absolutamente todo e qualquer tema no Enem. Então, bora lá. Eu peguei a proposta do Enem do ano passado, Enem 2020, porque é sobre esse tema que a gente vai escrever. A gente vai escrever sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E agora, eu preciso que vocês tenham duas coisas em vista. A primeira é que, quando você abrir a sua prova e se deparar com a proposta de redação, é muito importante que você lembre que esses textos aqui não foram colocados à toa. Eles foram colocados aqui para te ajudar a entender o tema. Então, é muito importante que a gente faça a leitura desses textos. A segunda coisa que a gente precisa saber é que a gente tem que ter na nossa mente um checklist da leitura da proposta. Então, a gente tem que ter algumas perguntas que vão nos ajudar a entender melhor esse tema, a interpretar. Então, a primeira pergunta que a Lu coloca no checklist é: qual é o problema? Então, o problema desse tema é a sociedade brasileira? É as doenças mentais? É o estigma? Então, a gente tem que identificar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual é esse problema. O texto 2, ele vai nos ajudar a fazer esse entendimento. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade correta e honrada. Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Então, a partir desse texto, a gente consegue entender que o problema é a palavra estigma. O preconceito é o problema. Então, essas pessoas, elas são tratadas como se tivessem uma frescura, como se tivessem algo banal, o que na verdade é um problema de saúde e um problema muito sério. Então, essas pessoas que têm doenças mentais, elas acabam sofrendo uma discriminação. Então, esse é o problema da nossa sociedade, o estigma associado às doenças mentais. Então, a resposta dessa nossa primeira pergunta, que é qual é o problema, é estigma, preconceito e discriminação. Esse é o problema. E agora, a segunda pergunta é qual é a área que esse tema se encaixa? Qual é o eixo temático que esse tema encaixa? Esse tema aqui, ele faz parte do eixo temático saúde, porque as doenças mentais faz parte do que a gente chama de saúde mental, né? A terceira pergunta que a gente tem que se fazer é quais são as vítimas desse problema? Então, o texto 3, ele nos ajuda. Ele fala assim, mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. Isso significa que as vítimas desse problema são as pessoas que possuem doenças mentais. A quarta pergunta, e uma das perguntas para mim mais importantes, é quais são as causas desse problema. Essas causas, elas vão nos ajudar a identificar os nossos argumentos, aquilo que a gente vai colocar no segundo e terceiro parágrafo. Eu não sei vocês, mas na época que eu estava no ensino médio, eu tinha muita dificuldade para identificar quais eram meus argumentos. E quando você se pergunta quais são as causas, isso vai ficar muito mais fácil. Então, as causas do problema serão os nossos argumentos. E aí, aqui, esse texto aqui,
ele também nos ajuda quanto a isso, porque ele fala assim, ó, ele até nos dá algumas causas, ó. A falta de informação, tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão. Então, a falta de informação é uma causa para que o problema continue sendo um problema, para que as pessoas, a sociedade, não saiba sobre isso e, consequentemente, não combata esse problema. Além disso, ó, ele fala de tratamentos precários. Se há tratamentos precários, é porque o nosso governo não está fazendo o que poderia fazer, que é ajudar essas pessoas. Então, aí a gente pode dizer que tem uma omissão governamental, que tem uma negligência, quando o governo poderia fazer algo para melhorar a situação, mas ele não está fazendo. Então, essa também é uma das causas do problema. Para que o problema se perpetue, isso interfere ou não, né? Outra pergunta, a quinta pergunta que a gente pode se fazer para entender melhor o problema é: quais são as consequências disso? As consequências eu já falei um pouquinho com vocês. Então, por exemplo, se não há informação sobre isso, se você não conhece esse problema da nossa sociedade, como é que a gente vai conseguir resolver? A gente não vai tentar resolver se a gente não souber, se a gente não tiver informações sobre isso. Então, uma das consequências disso é as pessoas continuarem desinformadas sobre o assunto e, consequentemente, não combaterem esse problema. Então é isso. Depois que você responder essas perguntas e usar os textos motivadores para ajudar a responder essas perguntas, escrever a redação vai ficar muito mais fácil, te juro. Essa parte da leitura da proposta, de entender o tema, é uma das partes que eu mais gosto lá na plataforma do Método da Lume Ponto, porque era uma dor que eu tinha lá no Enem. Quando eu pegava as propostas e não conseguia entender o tema, tudo já desandava. Eu já não conseguia fazer porque eu ficava nervosa. Então, lá a Luma dá super dicas de como interpretar esse tema, de como entender melhor mesmo. É agora, meu povo, chegou a hora da magia. A gente vai escrever da primeira linha à última linha da nossa redação e vai descobrir tintim por tintim do que a gente precisa colocar em cada parte do texto. E aí, para começar, como a aluna nos ensinou, a gente precisa de uma estratégia de abertura. E essa estratégia de abertura é interessante que seja um repertório, porque aí o nosso corretor já vai começar a nossa redação com amor no coração, com brilho nos olhos, a gente já vai começar bem. A citação que eu escolhi especificamente é uma citação que eu acredito que mais se encaixe bem nesse tema. É por isso que é tão importante a gente ter vários modelos, né? Lá na plataforma da Lu, eu tinha várias possibilidades. Eu peguei essa porque foi a que eu acreditei que mais se encaixa nesse tema. Então, vou dividir com vocês. Ó, ela fala assim: o cidadão invisível trata da desvalorização de alguns indivíduos na sociedade brasileira. E aí depois a gente vai para a problematização. Então eu vou dizer qual é o problema disso que está associado ao tema. De fato, a crítica de Dimenstein é verificada na questão das doenças mentais. E agora, ó, então eu falei que essa crítica, que esse repertório é verificado nesse tema, na questão das doenças mentais. Agora, eu preciso dizer por quê. Então, ó, vi aqui que são muitas vezes estigmatizadas e consideradas banais por parte da população. Então, ó, eu expliquei porque, ao meu ver, a questão das doenças mentais está associada ao repertório da desvalorização de alguns indivíduos. Eu usei uma palavra importante, que é estigmatizadas. Se essa palavra está na frase temática, significa que eu tenho que usá-la. Então, ó, eu usei esse adjetivo pensando nisso, que como está na frase temática, eu devo usar aqui. Eu expliquei que esses indivíduos são desvalorizados por quê? Porque eles são estigmatizados, eles sofrem preconceito e as doenças deles são consideradas banais, já que a população acha, como a gente lê no texto motivador, que são frescuras, que são coisas, que são besteiras. Por isso que eu coloquei assim. Agora é uma hora que eu gosto muito, que é a hora da tese. Essa parte para mim é muito importante.
Nessa parte, eu não sei se você lembra, mas lá quando eu estava falando da pergunta das causas, que eu falei, quais são as causas desse problema? Essa é uma parte muito importante, porque a gente, através das causas, consegue encontrar os nossos argumentos. Quando eu era do ensino médio, eu tinha muita dificuldade nisso, de encontrar os meus argumentos. E aí, agora é a mágica dessa hora. Se você pergunta quais são as causas do problema, você encontra os seus argumentos. Então, eu lia, ao meu ver, as causas desse problema é que há um silenciamento da nossa sociedade. Então, a sociedade não fala sobre isso, não debate sobre esse assunto. E, consequentemente, se a gente não debate, a informação não é passada. Se a informação não é passada, não tem como a gente combater, porque a população não sabe sobre o assunto. E outra causa, para mim, do problema é a priorização de interesses financeiros, a lógica capitalista. Tem muita gente que prefere priorizar o ganho do dinheiro a ajudar pessoas que estão doentes. Principalmente quando a gente está falando em relações de trabalho, relações que têm o dinheiro envolvido. As pessoas preferem ignorar que os indivíduos estão sofrendo com doenças mentais do que ajudá-los, porque isso pode interferir em como ela ganha dinheiro ou não. Então, a minha tese vai ser construída assim. Nesse sentido, observa-se um delicado problema que tem como causas o silenciamento e a lógica capitalista. Aqui eu vou colocar a lógica capitalista. Aqui eu vou colocar a lógica capitalista porque priorização de interesses financeiros é uma expressão bem grande, né? E eu sei que a minha letra é um pouquinho grande, então, quando eu estou escrevendo. Então, eu sei que talvez o meu número de linhas nesse parágrafo poderia passar. Então, por isso que eu coloquei aqui um sinônimo, que é lógica capitalista. Então, anota aí. Sinônimo para priorização de interesses financeiros, a gente pode falar lógica capitalista. Agora é a hora da gente escrever o tópico frasal do primeiro argumento, né? Nosso primeiro argumento é o silenciamento. É importante que você siga essa ordem. Se você colocou silenciamento aqui primeiro, então no primeiro parágrafo do desenvolvimento, você também tem que escrever silenciamento. Então, você vai falar sobre o silenciamento nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento. Então, você vai falar sobre silenciamento nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento. Então, a gente começa, como eu falei para vocês, com o tópico frasal. A gente anuncia que argumento será defendido nessa parte do texto. Então, a gente vai escrever assim, Dessa forma, em primeira análise, a falta de debate... Aqui eu vou usar falta de debate para não repetir silenciamento. Falta de debate é um sinônimo de silenciamento. É um desafio presente no problema. Agora é o momento que eu vou embasar o meu argumento, que eu vou usar algum repertório para mostrar que meu argumento realmente está certo, que eu realmente estou fazendo um raciocínio lógico correto. Então, eu vou usar uma citação da Djamila Ribeiro, que eu gosto muito. Djamila Ribeiro explica que é preciso tirar uma situação da invisibilidade para que soluções sejam promovidas. Então, aqui eu coloquei que para Djamila Ribeiro, então eu coloquei um repertório que tem autoridade, alguma pessoa, uma pensadora está falando isso. Eu coloquei que é preciso tirar essa situação da invisibilidade, então tirar esse problema das pessoas não conhecerem para que assim soluções sejam promovidas. Lembra que eu falei que quando a população não conhece o problema, não tem como ela resolver? Então, basicamente é isso, só que eu embasei com uma citação de uma pensadora famosa, de uma pensadora conhecida. Agora é o momento que eu faço a argumentação. Eu explico como é que essa causa é realmente uma causa do problema. Então, eu vou dizer que isso não está acontecendo, né? Que o problema do estigma associado às doenças mentais não está sendo visibilizado. Então, as pessoas não estão visualizando esse problema. Então,
Porém, há um silenciamento instaurado na questão, aqui eu boto o tema, na questão da saúde mental. Eu vou usar saúde mental para não repetir as palavras do tema. Já que eu estou falando disso, né, pode ser que essas palavras se repitam. E tudo bem se repetirem algumas vezes. Essas são as únicas palavras que, se você repetir, o corretor não vai poder te tirar ponto. Mas é legal você sempre usar sinônimos. Agora eu vou explicar por que esse silenciamento ainda está instaurado na questão da saúde mental. Visto que pouco se fala sobre o tema nas mídias de massa e na escola, gerando a desinformação da maioria dos brasileiros. Beleza, então eu expliquei por que esse silenciamento ainda acontece no estigma associado às doenças mentais. Porque ainda se fala pouco nas mídias de massa, na televisão, na internet e na escola. O que tem como consequência a desinformação da maioria dos brasileiros. Então aqui, basicamente, depois que você colocou seu repertório, você tem que explicar como essa causa se dá nesse problema. Então, eu expliquei aqui como é que o silenciamento acontece no problema. Por que o silenciamento ainda faz com que o estigma associado às doenças mentais continue. Agora, eu tenho que fazer uma conclusão. Logo, urge tirar essa situação da invisibilidade para atuar sobre ela, como defende a pensadora. Então, eu falei como defende a Djamila, a gente precisa tirar essa situação da invisibilidade para atuar sobre ela. Agora é o meu segundo parágrafo do desenvolvimento, meu terceiro parágrafo do texto, e a minha missão é defender o segundo argumento, que eu escolhi como a priorização de interesses financeiros. Eu vou falar, então, que muitas pessoas preferem priorizar o dinheiro e acabam negligenciando as doenças mentais que algumas pessoas da população sofrem. Então, em paralelo, agora sim eu vou usar a expressão maior, a priorização de interesses financeiros é um entrave no que tange ao problema. Então, com esse modelo aqui, você consegue mudar o seu argumento e colocar qualquer coisa. Então, se seu argumento é falta de informação, em paralelo, a falta de informação é um entrave no que tange ao problema. Se o seu argumento é negligência governamental, então, use esse modelo. Em paralelo, a negligência governamental é um entrave no que tange ao problema. E aí você não vai ter que pensar muito, você não vai perder tempo pensando em qual tópico frasal colocar. Vai ser muito mais rápido. Agora, eu tenho que embasar esse argumento. Então, eu vou colocar uma citação do Bauman, que eu gosto muito. Para Bauman, os valores da sociedade estão sendo colonizados pela lógica de mercado. Ou seja, como a sociedade vive, como ela se relaciona, está sendo colonizado, está sendo dependente da lógica de mercado, está sendo dependente do dinheiro, o jeito como as pessoas se tratam, a forma como elas negligenciam alguns problemas é por conta das pessoas valorizarem mais o dinheiro do que a nossa forma de viver. Então, agora é o momento que eu explico essa causa, então eu vou argumentar. Tal constatação é nítida no tema, né? Então, eu vou botar aqui, no estigma associado às doenças mentais. Uma vez que pessoas com depressão, por exemplo,
muitas vezes são alvo de preconceito por afastarem-se do trabalho. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu tinha o meu modelo que falava sobre Bauman. Para Bauman, os valores da sociedade estão sendo colonizados pela lógica de mercado. Beleza. Depois eu tinha um modelo que falava, tal constatação é nítida, eu tinha que colocar o tema, eu coloquei, no estigma associado às doenças mentais. Depois eu tinha que explicar como é que essa causa, como é que a priorização de interesses financeiros acontecia no estigma associado às doenças mentais. Por que que essa era uma causa do problema? Por que que priorizar o dinheiro era uma causa do problema? E aí eu coloquei que pessoas com depressão, por exemplo, eu usei aqui a estratégia de exemplificação. Eu peguei um exemplo. Muitas vezes são alvo de preconceito por afastarem-se do trabalho. Então, eu peguei um exemplo para mostrar que as pessoas sofrem preconceito, por exemplo, por afastarem-se do trabalho. Por quê? A nossa sociedade prioriza o dinheiro, acha que é mais importante isso do que a gente cuidar da saúde. Agora eu tenho que fazer uma conclusão. Assim, inverter a lógica e colocar os valores humanos em primeiro lugar é urgente. Então, eu só peguei esse modelo de conclusão da minha argumentação e coloquei aqui. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. A hora da conclusão, da proposta de intervenção, do momento que a gente tem que tornar o Brasil lindo. Então, eu tenho um modelo para sempre que eu começar a conclusão, que é, portanto, é indispensável intervir sobre o problema. Eu sempre uso esse modelo, sempre que eu começar a conclusão, porque aí eu não perco tempo pensando, putz, o que eu vou colocar aqui? Eu já sei exatamente o que colocar, se tem vírgula, se não tem vírgula, se tem acento, se não tem acento. Então, ó, pega esse modelo e usa para sempre, tá bom? Aí você pode perguntar, mas Luma, será que o corretor não vai ver que outra pessoa está usando? Não. O corretor, ele tem 2 minutos para corrigir sua redação em média. Então, ele não vai ficar comparando sua redação com outra redação, comparando sua redação com redações de anos anteriores. Ele não faz isso, isso não está na grade de correção. Então, portanto, é indispensável intervir sobre o problema. Para isso, eu vou escolher como agente o poder público. Então, para isso, o poder público. E a minha ação vai ser, deve investir em informação sobre saúde mental. O meu modo vai ser por meio da destinação de verbas. Então, ó, meu agente é o poder público. A minha ação é investir em informação sobre saúde mental. O meu modo é por meio da destinação de verbas. Então, meu objetivo vai ser a fim de reverter a supremacia de interesses mercadológicos. Ou seja, a fim de reverter a priorização de interesses financeiros, a fim de reverter que as pessoas só priorizem dinheiro e esqueçam das doenças mentais que outros indivíduos sofrem. Agora, eu tenho que fazer meu detalhamento. Vou fazer assim. Tal ação pode ainda ser divulgada na mídia de massa para que a população tome conhecimento. É um momento em que eu tenho que dizer, assim, eu não posso largar os meus 2 argumentos. Ó, não sei se vocês perceberam, mas aqui eu voltei ao argumento de priorização de interesses financeiros. Eu disse que é preciso ser resolvido, mas eu não posso esquecer de voltar à falta de debate, ao silenciamento, e dizer que ele também precisa ser resolvido. Então, vou colocar, paralelamente, é preciso intervir
sobre o silenciamento presente no problema. E agora eu coloco a minha conclusão. Aqui eu ia usar dessa forma, mas eu já usei dessa forma. É importante que a gente não repita. Então, vou colocar assim. Dessa maneira, o Brasil poderá ter menos cidadãos de papel, como defendeu Einstein. Então, nessa parte aqui, eu finalizei o meu texto. Eu fiz o fechamento e fiz uma referência ao meu repertório lá da introdução. Isso faz com que meu texto seja cíclico e demonstre que eu pensei no meu texto antes de fazer. Então, gente, agora que a gente já escreveu, eu vou só mostrar para vocês qual foi os modelos da plataforma que eu peguei, né? Como é que eu peguei esses modelos e cheguei a esse ponto aí. Então, o primeiro modelo, então eu faço aqui na parte AB, né? Na verdade, nessa parte AB eu tenho a estratégia de abertura junto com a problematização. Eu dizia assim: o cidadão invisível trata da desvalorização de alguns indivíduos na sociedade brasileira. De fato, a crítica de Einstein é verificada no tema, que é explicar o problema. Então, foi isso que eu fiz aqui. Eu coloquei o tema, coloquei na questão das doenças mentais e depois eu expliquei o problema, como eu disse para vocês. A tese que eu usei foi exatamente essa, só que eu mudei as minhas causas, né? Então, lá na plataforma tem várias causas e eu achei que o silenciamento e a lógica capitalista são as causas desse problema, logo são os meus argumentos. O modelo que eu peguei lá foi, nesse sentido, observa-se um delicado problema que tem como causas A ou o argumento 1 e A ou o argumento 2. E aí eu coloquei o silenciamento e a lógica capitalista. A única coisa que eu tive que mudar foi isso aqui. Depois veio o meu tópico frasal, né? Foi esse aqui. E é um tópico frasal que eu costumo usar em vários temas e só mudo essa parte aqui, que é a parte do argumento 1. Qual foi que eu coloquei como argumento 1? Então, eu não mudei mais nada, só depois, né, que eu vi que estava repetindo o problema, e aí eu fiz essa alteração de problemática, fiz essa adaptação. Mas esse aqui, por exemplo, é um dos tópicos frasais que vão anunciar o desenvolvimento que eu sempre uso, eu só mudo o argumento. Depois, eu fui lá nos embasamentos do meu argumento de silenciamento e escolhi o que eu achava que se adequava melhor, que nesse caso foi o da Djamila Ribeiro. Eu coloquei essa primeira parte, eu peguei igualzinho, estava na plataforma. Djamila Ribeiro explica que é preciso tirar uma situação da invisibilidade para que soluções sejam promovidas. Porém, há um silenciamento instaurado na questão do tema, que aí eu coloquei da saúde mental. Visto que, e aí eu expliquei qual é o problema. Pouco se fala sobre o tema nas mídias de massa e na escola, gerando a desinformação da maioria dos brasileiros. E essa última parte aqui também eu coloquei igualzinho. Depois, eu peguei meu segundo tópico frasal, que é em paralelo, o argumento 2 é um entrave no que tange ao problema. E aí, eu só encaixei aqui priorização de interesses financeiros. Esse é outro modelo que eu uso sempre e só mudo o argumento 2. E aí, eu olhei para os repertórios que eu tinha de priorização de interesses financeiros lá na plataforma e peguei o do Bauman. Então, para Bauman, os valores da sociedade estão sendo colonizados pela lógica de mercado. Tal constatação é nítida no tema, eu coloquei no estigma associado às doenças mentais. Aqui eu não coloquei visto que, porque eu já tinha usado no de cima. Então, eu coloquei como uma vez que pessoas com depressão, por exemplo, muitas vezes são alvo de preconceito por afastarem-se do trabalho. E aí eu expliquei como se dá essa causa nesse tema com um exemplo, que é o das pessoas
que se afastam do trabalho por conta de cuidarem das doenças mentais, acabarem sofrendo preconceito. Depois eu só peguei aqui, ó, assim, inverter a lógica e colocar os valores humanos em primeiro lugar é urgente. Por fim, eu peguei o anúncio da minha proposta, que eu usei igualzinho. Eu só mudei intervir sobre a questão, já que eu já tinha usado o problema, para eu não repetir. E peguei também a minha proposta de intervenção. Olha, o que eu mudei aqui foi: deve investir no tema, que eu coloquei, deve investir em informação sobre saúde mental. Isso aqui eu não mudei mais nada, só mudei aqui, ó, o argumento Y. É preciso intervir sobre o silenciamento, e aí eu encaixei silenciamento, porque foi o argumento que eu tinha escolhido no primeiro. E aí, também depois, eu só peguei esse modelo, exatamente esse modelo de fechamento. Foi isso. Então é isso. Agora eu vou mandar minha redação para a doente Júlia e ela vai nos contar tintim por tintim de quanto eu tiraria nessa redação. Eu estou muito feliz que você aprendeu a escrever uma redação do jeitinho do método da Lume. E eu queria muito ver você praticando. Então, faz sua redação, coloca nas redes sociais, marca @lume. Que a Lu vai te repostar, tá bom? E não esquece de prestar atenção em todas as aulas dessa semana e não perder nenhuma informação, tá bom? Se você não pode estar no curso pago da Luma, essa semana foi feita especialmente para você aproveitar o máximo de conteúdo gratuito possível. Agora, se você tomou a melhor decisão da sua vida e resolveu entrar no método da Lume, aproveite essa semana para entender como funciona todo o método e tudo o que você vai aprender lá dentro. Então, um beijo e até mais! Eu vou te mostrar como ir do 0 a 900 mais sobre absolutamente todo e qualquer tema no Enem. Você precisa saber o passo a passo para chegar numa redação 900 mais. E eu criei um método para te explicar justamente esse passo a passo. Essa primeira etapa é, sem dúvidas, a base de uma redação 900 mais. Você senta o popô na cadeira no dia do Enem para fazer a prova e a redação não brota sozinha na folha. Você não vai pegar a folha oficial e vomitar um modelo de redação lá, porque não vai dar bom. Você pode até fazer se quiser, não sou eu que vou mandar em você, mas eu não me responsabilizo por esse resultado. Eu me responsabilizo pelo resultado do que eu vou te mostrar agora.